Eu vou falar hoje sobre uma figura muito importante nas artes plásticas do mundo, Van Gogh. Vincent Van Gogh, nascido na Holanda em 1853, filho de um pastor protestante de uma mulher severa, a senhora Anne, que um ano antes de ter Van Gogh, ela teve uma outra criança que morreu, que se chamava também Van Gogh. Van Gogh sempre dizia que ele nunca poderia se comparar a essa criança, porque essa criança estava na perfeição, porque ela estava no céu. Ele aprendeu a se relacionar com a natureza, porque o lugar que ele morava era próximo ao rio Danúbio. E ele, aos 11 anos, aprendeu a desenhar. A mãe era uma desenhista fabulosa. Nada que pronunciasse o grande pintor que ele seria. Aos 15 anos, ele, para ajudar a família, foi trabalhar em uma companhia que mercava quadros, Gauguin. Esse emprego foi arranjado por um tio dele. Além de 5 irmãos, ele tinha mais um dos mais novos, Eutel, que sempre teve uma boa relação com ele, apesar de brigar muito. Mas tinha uma boa relação, um ajudava o outro. Principalmente o Theo ajudava Van Gogh. A empresa, ele ficou lá 7 anos. E nesses 7 anos ele chegou aí à Inglaterra, representando a empresa. E ele era um temperamento um pouquinho complicado. Ele dizia para os fregueses: vai comprar essa porcaria? Não compra essa porcaria aí. Isso aí não é obra de arte. Isso é uma porcaria com cores. Lá ele cismou com a filha da dona da casa onde ele estava hospedado, pediu em casamento, ela negou e ele começou a perseguir. Até que ele foi obrigado a sair da casa que ele estava. Depois de 7 anos ele foi demitido. Ele foi para Paris, lá conheceu os representantes do impressionismo, né? Paul Gauguin, Toulouse-Lautrec, Monet, que tentavam captar o tempo, a luz, através das cores. E ele ficou impressionado com a questão da luminosidade. E decidiu que ele realmente queria ser artista. E começou de forma incessante a pintar. E era fascinado pela pintura japonesa. Inclusive o Toulouse-Lautrec falou assim: você não tem condições de viajar para o Japão? Então faça o seguinte, vai até Arles, no sul da França, que lá tem a luz que você deseja, a luz do Japão. E ele fez isso. E lá ele morava em uma casinha amarela que tinha muita luz, em Arles, e o irmão ajudava, dava dinheiro, ele comprava tinta, telas, pincéis. Mas o irmão ficou muito preocupado. Pediu para que o pintor Paul Gauguin recebesse um pouco de dinheiro e fosse cuidar do irmão dele. Ele se apaixonou, inclusive, por uma prostituta que já estava esperando um filho e já tinha um filho. E tinha uma vida muito desregrada. E tinha discussões homéricas com o pintor Paul Gauguin, até o ponto de ele discutir, ficou insano, aparentemente insano, apesar que ele não era louco, e arrancou a própria orelha e foi dar essa orelha para uma prostituta. Paul Gauguin
fez aquilo que o Van Gogh temia, foi embora, deixando só. A própria cidadezinha de Arles pediu para que ele fosse embora. Aí ele foi ficar uns tempos com o irmão, que agora estava casado com Johanna. Tinha um filhinho que tinha o nome do Van Gogh. E Van Gogh foi tentar, em outras paragens, continuar a sua aventura com a pintura. Ele olhava para as estrelas, dizia que o sonho é o caminho para o céu e a pintura é o caminho para as estrelas. Muito interessante essa percepção dele. Ele ficava cada vez mais sozinho, até que no final dos anos 80, não suportando mais e tendo sido internado já 2 vezes, ele deu cabo da vida dele com um tiro abaixo do coração. Mas ele é muito mais do que isso. Ele pintou 700 quadros. Quadros que chegaram, não em vida, mas chegaram a 70 milhões de libras. Imagine, hein? E ele hoje é reconhecidamente, entre outros quadros, tem o quarto, tem o autorretrato, tem os girassóis, são 14 girassóis que estão numa galeria em Londres e é muito visitado. Ele tinha, por causa da luminosidade, das cores dos girassóis, pintou também um cipreste para ele representava a morte. Isso é uma pequena contribuição para instigar a vontade de conhecer a vida desse pintor. Até mais.